Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é a misericórdia encarnada que dá sentido e transforma todas as realidades, até a glória futura. Caro irmão no sacerdócio, Padre Valdinei, caros irmãos e irmãs, Jesus é este mistério maior, um mistério de amor misericordioso que quis chegar a nós. Ele quis, foi por amor. E o tempo do advento é o tempo da chegada, é o que significa a palavra adventus em latim. Chegada desse Deus misericordioso, que tem poder de dar sentido e transformar todas aquelas realidades que nós apresentamos a Ele. E até aquelas realidades que não apresentamos, Ele sabe e quer transformar. Por isso o advento é um tempo propício de encontro. Aquele que chega a nós, porque Ele não só chegou há mais de 2000 anos atrás, Ele não só chegará glorioso para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus em plenitude, céus novos e uma terra nova, mas Ele já chega agora. Ele quer chegar hoje na sua realidade, nas intenções que nós apresentamos aqui no altar, nas situações que vamos passar no dia de hoje, que nós nem sabemos quais. Deixa Deus chegar. Deixa esse amor misericordioso iluminar, consolar. Às vezes, o acontecimento é triste, com a morte de um familiar. Às vezes o acontecimento é alegre, o nascimento de uma criança, um batizado, enfim, tantas realidades que nós vivemos, mas em tudo, o Verbo que se fez carne quer participar. Ele quer participar do primeiro instante da concepção até o último instante da peregrinação de cada um neste mundo. Por isso a dignidade do ser humano já resplandece na sua concepção. Embora, infelizmente, tenha o pecado original, mas o que importa para Deus é o ser humano, em todas as fases de sua vida. E o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender o quanto que Deus, em seu mistério de amor em Cristo Jesus, assume o dom que somos, o nosso ser e a nossa missão. Dá sentido. No caso de São João Batista, escolhido pela providência para ser o precursor do Messias. E não só numa fase, mas em toda a sua vida, em todo o seu trajeto. Tanto que liturgicamente nós celebramos o nascimento, mas também o martírio
desse precursor, desse que preparou o caminho com o seu ser, com a sua missão, mas centrada em Cristo Jesus. Por isso o próprio Cristo o confirmou nessa missão. Perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Isso é uma promessa do Antigo Testamento. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio. Jesus estava falando de São João Batista. Mas eles não o reconheceram. Irmãos, os dons de Deus pedem fé e reconhecimento. Eles estavam ali com a promessa cumprida. Elias chegou. Não tem nada a ver com reencarnação. Não. Elias, aquele grande profeta que deu um grande contributo no Antigo Testamento. Alguém semelhante a ele surgiria preparando o caminho para o Messias. E ele já estava. Mas Jesus teve que dizer, eles não o reconheceram. Tanto assim que Herodes, Herodíades e todos aqueles que se ajuntaram, rejeitando a palavra de Deus através desse novo Elias, São João Batista, e o levaram à morte. Deus quer a morte do ser humano? Não. Se a dignidade do ser humano começa na concepção e permanece nessa vida até o último suspiro, ninguém tem direito de ceifar a vida de ninguém. Mas quando o ser humano quer fazer tudo o que ele quer, ele comete injustiças. Quando nós, seres humanos, achamos que o dom da liberdade consiste em fazer tudo o que eu acho, tudo o que eu quero, aí vem a axiologia, os achismos, aí cometemos as injustiças. E quem sofre? Sempre os inocentes. Como São João Batista, que estava fazendo a vontade de Deus e sofreu a prisão e foi assassinado. Mas como Deus pode iluminar em Cristo Jesus todas as realidades, aquilo que foi uma fatalidade, a prisão do profeta, do novo Elias, e o seu assassinato, se tornou um martírio, um testemunho. E ele prefigurou não só com a sua vida, mas também com o seu derramamento de sangue. Ele apontou para aquele que é o Rei dos mártires, Jesus Cristo. Verbo encarnado, misericórdia encarnada. Que anuncia boa nova, mas também denuncia. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Mas irmãos e irmãs, se da maior injustiça que fizeram, ou melhor dizendo, que nós, pobres pecadores, fizemos com Cristo Jesus, porque Ele morreu também por causa dos nossos pecados. Se dessa maior injustiça, Deus, em seu mistério de amor, em seu poder, tirou o bem maior da nossa salvação, imagine se em meio às injustiças, em meio aos sofrimentos, as realidades que chegam a nós produzindo angústia, se formos capazes de confiarmos nesse poder do Senhor, se formos capazes de acreditarmos nesse mistério da encarnação, do Deus amor misericordioso que se faz carne, assumindo as realidades de toda a humanidade e de todos os tempos. É verdade, nós não temos como voltar no tempo lá de Jesus, no primeiro século, para dizer, eu sou contemporâneo de Jesus. Não, contemporâneos são aqueles do primeiro século. Mas Jesus
é nosso contemporâneo. Porque eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Se eu estive com você desde a concepção e quero estar até o fim, é Jesus dizendo hoje, na sua realidade e na minha, conta comigo. Eu que cheguei, eu que chegarei glorioso, mas eu que já venho agora ao seu encontro, diz o Senhor. Você que chora, você que sorri, você que talvez nem sabe o que está passando na sua vida, que às vezes a gente se encontra perdido assim. Como é que você está? Não sei. É tanta coisa. Às vezes a gente precisa matar um leão por dia, né? Mas tem dia que são tantos leões. Você matou um, já vem outro em cima. A gente fica perdido. Mas quando a gente se volta para Jesus, esse amor encarnado, que me assumiu, que assumiu você, até desse sentimento, dessa confusão que a gente às vezes diz, estou perdido, o Senhor tem poder de nos reconduzir e de revelar a você que o amor dEle, a misericórdia dEle, tem capacidade de dar sentido e de pegar nessa matéria-prima, que é o sofrimento, ou tantas outras realidades, e transformar em bênçãos, em santidade para a sua vida e para os demais. E às vezes não é algo, um sofrimento primeiro com você, é alguém que você tanto ama. A Santa Missa é a oração das orações. A Santa Missa é a intercessão das intercessões. Então oremos uns pelos outros. Daqui a pouquinho vamos colocar no altar não somente o nosso coração, mas entrega o coração e as intenções e os sofrimentos daqueles que você percebe tão perdidos, tão extraviados, que às vezes nem querem dar ouvido a você. Mas tenta ser presença. E o mês de dezembro, nessas festividades do Natal, solenidade, celebramos a presença do Emanuel, do Deus conosco, que por amor quis estar conosco. Também as festividades da virada do ano são oportunidades de sairmos das trincheiras que talvez foram cavadas ao longo do ano e irmos ao encontro dos outros para sermos presença. A gente não precisa ter explicação para tudo, principalmente para a dor do outro, mas a gente pode ser irmão, a gente pode ser presença. A gente não precisa se apresentar como solução. Se a solução que veio, quiseram fazer tudo com ela, ao ponto de cometerem injustiças, porque Deus é a solução. Se as pessoas nem querem, às vezes, dar ouvidos a Deus através da igreja, nós vamos então montar uma trincheira e ficar ali, atacando, contra-atacando, atirando? Não. Vamos sair delas, com todo o risco que isso comporta. São João Batista não montou uma trincheira no deserto. Ele foi com a palavra de Deus ao encontro de todos, inclusive para o bem de Herodes, que estava casado com a sua cunhada. E o que ele recebeu? A injustiça. Foi assassinado. Mas ele foi fiel a Deus. E essa é a minha e a sua vocação. Com a ajuda do Espírito Santo, saímos das trincheiras e irmos ao encontro dos outros como irmãos. Nós não somos donos da verdade. A verdade é como um enorme mosaico. Mas Deus, em sua misericórdia, coloca uma pedrinha na nossa mão. Mais do que isso, Ele quer que eu e você nos tornemos uma pequena pedrinha. E sendo pedrinha do mosaico, da verdade plena, e da misericórdia plena que é Ele, nós vamos dar a nossa contribuição. Se como fizeram com São João Batista, e como fizemos com Jesus Cristo, se houver rejeição, saiba, a primeira e a última palavra não é do mal,
É do amor misericordioso que veio, virá e já está presente no nosso meio. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!